Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, eu me atrapalhando com a tecnologia, né? Mas é, hoje nós vamos entrevistar uma jovem talentosa. Ela é formada em Direito e ela é uma grande ativista da questão da causa indígena. Oi, Marília, tudo bem? Boa noite. É, e da questão da juventude. Então, ela está chegando aí daqui a pouquinho. Vamos conversar com ela. Oi, Mariana, tudo bom? Enviou uma... Aqui, Mariana já chegou também. Então, é isso. Nós vamos hoje entrevistar Mariana Rocha, que já está chegando aí. E, enquanto isso, vou falando para vocês que nós temos aqui a Amai-vos, a Contém Amor, é uma plataforma digital que faz atendimentos da questão espiritual, intercrenças, e também gera muito conteúdo de várias pautas como sustentabilidade, espiritualidade e outras questões. Entrem lá no site que vocês vão encontrar muita coisa boa, muitos artigos, tem articulistas, Mauro Ventura está lá, enfim, uma série de pessoas que escrevem maravilhosamente bem. Oi, Tony Piccolo, como vai você? Tudo bem? Tudo bom? Estou eu aqui hoje, me atrapalhei um pouquinho, mas saí e entrei novamente. Então, agradecer aí vocês. A Mariana já está aqui com a gente. Vamos subir aqui a Mariana para ela poder conversar. Ah lá. Mariana. A gente estava juntas num outro evento. Oi! Tudo bom? Oi, tudo bem? Consegue me ver bem? Consigo, você está linda, maravilhosa. Você me vê bem? Sim, maravilhosa também. Com esse tom de azul, Não é? judeu. É um azulzinho, ganhei uma coleção, não é? Do meu amigo estilista Beto Gomes. Belíssima a coleção, aliás. Estou usando, quer ver? Vou me mostrar para você, ó. Atenção. Por favor. Olha, gente, que tecido é esse? Isso aqui é uma coisa que eu fui com o Beto para comprar aqui. Mariana, o público está aí chegando, já está com a gente. Tony Piccolo, obrigada pela presença. Tony Piccolo é o presidente da ONG Amai-vos. Ele não gosta que fale desse jeito dele. Ele fala assim, faz de conta que eu não estou lá. Mas é mentira, esse cara é gênio que criou essa plataforma digital há 20 anos atrás, quando ainda o mundo digital não era hoje esse mundo que você conhece, que a gente conhece. E ele criou uma plataforma digital para as pessoas entrarem. Né? Eu vou entrevistar você, hein, Tony, qualquer dia, eu vou te entrevistar. Vou entrevistar o Tony, porque a história dele é belíssima. Enfim, ele teve um acidente lá, alguma coisa, ficou. Achou que ia ficar tetraplégico, enfim, em cima da cama, foi isso que o médico falou, que ele não ia voltar a andar tal, e ele achou que tinha que criar algo que ele pudesse fazer deitado. E aí ele criou essa plataforma digital que é a Amai-vos, com um atendimento, né, pra espiritual e outras coisas. E aí, 20 anos depois, olha aí, a realidade que ele pensou 20 anos lá atrás está aqui. Tá mesmo, oi, Heloísa, minha amiga. Né? É isso aí, minha amiguinha da Mangueira, será? Tá aí, tô vendo. De dentro da minha costela também tá aí, olá, querida, uma artista maravilhosa, faz coisas incríveis com o bambolê. Entrem lá, de dentro da minha costela. Fora isso, é super criativa, Rebequinha, mas assim é o nome pessoa ótima. De dentro da minha costela. Mariana Rocha, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente, Mariana. O nosso papo hoje é sobre uma das pautas da Amai-vos, que é bem-estar, não é? Então, vamos falar lá de juventude e bem-estar. Mas eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Eu já disse aqui que você é uma jovem talentosa, que você é formada em Direito, mas eu queria que você falasse um pouco de você. Gente, eu tenho paixão por ela. Não sei como é que vai ser essa entrevista, papai. Vai ser tudo. Já está sendo tudo. Já primeiro, queria muito agradecer esse convite.
Esse convite também veio com a grata surpresa de conhecer essa plataforma. Eu passei os últimos 2 dias olhando as postagens, os conteúdos, os artigos. Realmente vale muito a pena acessar o site e também as redes sociais. Eu acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente está precisando mais na rede, né? Diante de tantos problemas, eu acho que a gente precisa de conteúdos reflexivos também. Bem, sobre mim, primeiro eu queria te agradecer, né, por ter me convidado, ter me dado a honra de estar aqui, né, também deixando minha marquinha nessa plataforma. Eu sou a Mariana Rocha, eu tenho 27 anos, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a minha grande atuação é no terceiro setor, com uma atuação direta em relação a povos indígenas e também comunidades tradicionais. Atualmente eu estou trabalhando nos projetos do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, principalmente na área de comunicação, né? Sou uma ativista socioambiental, muito, muito presente mesmo, e tenho dialogado e tenho entrado no universo do bem viver, né, que é um pedaço do nosso tema de hoje, há um tempo, depois de me encontrar com alguns segmentos do estudo do direito dentro da faculdade. Bem, além disso, eu nasci em Dourados, uma cidade que fica no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, aqui na fronteira do Brasil, Paraguai e Bolívia. Para mim, bastante orgulho ser desse local do Brasil, até porque isso também me deu um certo compromisso com a área, com o local, com a história desse ambiente aqui. Bem, sobre a questão das pautas, tanto quanto o indigenismo e também por ser ambientalista, eu acho que por ser jovem, isso talvez seja já uma obrigação, porque aquele futuro que a gente pensava que vinha, sei lá, há alguns anos, ele já se instaurou, né? Hoje a gente dialoga futuro a partir do agora mesmo assim, né? Hoje a gente não tem tendência de um amanhã realmente, eu acho que diria, de oportunidades para as outras gerações, né? Porque eu sempre falo uma questão que é nós humanos, nós não vivemos sem o meio ambiente, mas o meio ambiente vive sem nós. Então a gente precisa equacionar melhor isso, né? Nós precisamos, assim, lá atrás o Freud falou da ferida narcísica, né? Então nós somos seres narcísicos, a gente acha que nós somos o centro do mundo, né? Mas nós não Sim. somos o centro do mundo, o mundo independe de nós, né? E nós temos uma diferença geracional grande, né, Mariana? E na minha geração, quando eu era jovem, né, eu já estou quase aos 60, e você tem 27, olha aí. Muita diferença. E isso não impede a nossa amizade. Mas se falava, quando eu era jovem, então eu estou com 60, há 40 anos atrás, mais até, 45, se falava que a bomba atômica ia destruir o mundo. Então, o homem tinha essa fantasia, né? Que ele tinha esse potencial de destruir o mundo. Boa noite, Alfredo Tomasquim. E aí, a gente foi descobrindo aos pouquinhos que não, quer dizer, que a gente não tinha esse potencial, né, de destruir o mundo. Mas a gente podia destruir, sim, a humanidade, né? Então, é disso que se trata. Mas, ultimamente, aí eu vou aproveitar, né, e sair um pouquinho do nosso tema, mas é dentro do seu tema, né, da questão do ambiente, né? A gente não está destruindo, a gente está destruindo um pouco o mundo, sim, né? Quer dizer, nós evoluímos nesse potencial destrutivo e a gente também está, né? Tá muito triste essa situação, é muito duro para mim, eu imagino que para você muito mais, porque você está aí respirando esse ar, né? De queimada, de ver os animais, né? Todos queimados e alguns tendo que ser sacrificados, porque só sobrou uma parte do corpinho deles, e ver que não tá tendo, quer dizer, não mandaram um soldado, né? Não mandaram ninguém para ajudar. Então, isso é uma coisa muito, muito Isso triste, né?
Com certeza. Acho que isso todo mundo que vai assistir em algum momento da live sabe, né, do que está acontecendo. Dessa grande queimada sem precedentes que está acontecendo no bioma do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, né? É um bioma que tem no Brasil, se estende pelo Paraguai, mas sua grande porção no Paraguai se chama Chaco, mas aqui no Brasil ele tem uma grande porção nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eu estou nesse momento em Mato Grosso do Sul. E realmente é bastante preocupante, assim, acho que também cabe, nesse contexto aqui, dessa plataforma, outras reflexões, como eu sou católica, apostólica romana, e para mim é um momento de muita reflexão pensar que a gente vive o primeiro papa latino-americano, o primeiro servo de Francisco de Assis, e a gente vê a ecologia sendo jogada de um lado assim perverso mesmo da história. A umidade relativa do ar está surreal. O nível do Rio Paraguai, que para quem não sabe é um dos rios mais importantes para a exportação de grãos do Brasil, que é no afluente do Prata, aqui na região Paraguai-Brasil, ele está no menor nível da história durante os últimos 47 anos. Nunca houve um registro como está acontecendo agora. Então, muitas exportações pararam, para se ter noção, porque os barcos não conseguem atracar no porto, né? Eles ficam emperrados. Os animais, enfim, a gente está falando do maior santuário de onças do mundo, né? Então, significa uma perda de animais mamíferos também muito grande, porque o Pantanal é onde se concentra a maior quantidade desses mamíferos, né? Uhum. Eu acho que, enfim, a tristeza é grande, muito grande mesmo. A gente vê um governo, não só em esfera federal, não caiamos nessa ideia de que tudo é culpa do federal, assim, é uma sequência, né? Até porque quem poderia responder mais rápido seria o governo estadual, né? E o governo estadual esperou que o território queimado fosse duas vezes maior do que o Rio de Janeiro e São Paulo juntos. Esse é o território que já queimou aqui, no Mato Grosso do Sul. Entendeu? Então, e só foi decretada emergência há 3 dias, entendeu? Faz parte de um projeto também, assim, as investigações da Polícia Federal já levantaram suspeitas, né? É importante a gente dizer que isso aí é um processo ainda de investigação, mas as investigações já apontaram que há uma probabilidade grande do fogo ter começado de 5 fazendas na região de Corumbá, no Alto Pantanal, ao lado de Ladário e de Aquidauana, que são cidades portuárias onde a Marinha do Brasil já existe há muito tempo, é um dos locais mais antigos aqui do Mato Grosso do Sul. Bem, é uma ação antropocena, né? Mais uma vez. E aí você se pergunta, né? Por que os caras atearam fogo, né, nessa pastagem? Atearam fogo. Olha, a Valesca tá ali. Oi, Valesca, bem-vinda. Eles atearam fogo nessa pastagem exatamente para criar espaço para gado. E aí vem um dado que é muito importante. Assim. No Mato Grosso do Sul existem 20 milhões de bois e 5 milhões de pessoas. Então, parece que essa conta não fecha, sabe? Essa conta não fecha. Como é que eu quero mais pastagem ainda? Você falou 20 milhões. Isso, 20 milhões. E de pessoas a gente tem quase 5 milhões. Que horror. Você ter... É muito louco isso. Então, atearam fogo na pastagem para colocar gado, que é enfim, que já é muito povoado aqui, e simplesmente 17% da maior planície alagável do Brasil está queimada. E assim, não é como outras vegetações que elas se recompõem. O Pantanal, por excelência, após esse momento de queimada, ele não consegue voltar. E ainda as vidas que se perderam de animais, né? Porque um mamífero, para ele conseguir chegar a uma vida adulta, ele precisa de uma estabilidade ecológica muito grande. Né? Então, a gente está falando... É um dano que a gente não sabe ainda dizer qual é o tamanho. Qual é o tamanho dele, a proporção. Né? Pessoal, nós estamos aqui hoje conversando com Mariana Rocha, uma jovem ativista, advogada e ativista da questão ecológica e também uma liderança da juventude, né? Do Brasil. Obrigada. E ela mora lá, ela é de Dourados, Mato Grosso do Sul. E
aqui eu queria falar para vocês, ela está no lugar certo, que nós estamos falando do amor na polis. Então, a gente está falando desse potencial humano de amar, né? De amar, da compaixão, da empatia, da solidariedade. E aí, a Contém Amor, né? É uma plataforma que tem por objetivo melhorar a humanidade. Eu fico olhando assim, porque eu estou olhando, colando aqui da tela do computador. Eu não tenho um teleprompter. Arrasou. Né? Ainda. Então, você bem disse. Acolhendo pessoas nas suas buscas por orientações humanas e espirituais através de uma plataforma digital gratuita com serviços e mensagens de amor e esperança. Mariana Rocha, fala pra gente, a dar uma boa noite, agradecer a todos aí, olha aí, Mangueira presente, Lu Anastácio, atriz e também tradutora, está aqui com a gente, e um monte de gente bacana, Thalia, Tatia, ai meu Deus, eu tô aqui, eu tô muito enrolada, quase que caiu o negocinho aqui. Vamos lá, Mariana Rocha, fala pra gente um pouco da sua liderança, como é que é ser uma liderança jovem no Brasil atual? Tá. Primeiro, também, né, agradecer geral que está aí. Tem a Jaina, que é também uma pré-candidata aí na região sul do país. Também chegou a Renata. Enfim, sucesso, todo mundo que Jaina. está acompanhando. Muito obrigada. Como é ser uma liderança? Acho que eu ainda adicionaria um ponto, né? Como é ser uma mulher jovem líder, né? Porque tudo muda, né? A pessoa se entrevista bastante... sozinha, vocês estão entendendo? Eu fiz uma pergunta, ela já passou para outra. Jovem. Desculpa, gente. Mas, enfim, eu acho que existe muito local para a gente está vendo, na verdade, uma juventude que começa a entender a importância de se colocar nos espaços, de ser liderança, de entender que se a gente não estiver à frente, né, na escuta ativa e também na voz ativa, as coisas não vão mudar. Eu acho que nós estamos passando por um processo onde a juventude tem cada vez mais compreendido isso, mas ainda é óbvio que para quem já está na militância ainda acha que isso é muito aquém do que deveria ser, eu acho mesmo, mas, enfim, são várias dificuldades. Acho que a primeira dificuldade é ser mulher nesse aspecto. Você também sabe disso, sua trajetória mostra muito bem isso, né? Como a dificuldade de nós sermos mulheres e sermos levadas a sério, né? Já vivi um sem fim de situações, mesmo tão jovem, de pessoas que simplesmente diminuíram ou disseram que a minha capacidade não era adequada por ser mulher, por ser jovem, né? E, enfim, então você tem que superar o medo, né, de fazer errado, porque esse é o medo que todo mundo tem, o jovem ainda mais, porque você não sabe fazer certo exatamente, né? Mas você tem que ter também, você tem que superar a grosseria do outro, né? Que geralmente vem para te deslegitimar e não para te incentivar. E aí eu gosto muito de falar do meu estado também, porque eu sou uma mulher líder jovem que nasceu no Mato Grosso do Sul. O Brasil não conhece muito bem o Mato Grosso do Sul, mas isso também é um projeto político geográfico, porque o estado do Mato Grosso do Sul foi o único estado construído durante a ditadura empresarial civil-militar, no ano de 1977. Então, para se ter uma base, assim, é um estado bastante misógino, não que os outros não sejam, por favor, né, são sim, mas o estado tem, por excelência, uma construção baseada no autoritarismo, né? Então eu me lembro de muito jovem, isso sempre foi uma agonia muito grande minha, que aos 17 anos eu queria sair daqui de todo jeito, porque se eu expressasse a minha opinião dentro de sala de aula, algum homem se levantava para fazer brincadeira. Chegou ao ponto de, no terceiro ano, depois que eu imprimi uma opinião, um rapaz levantar a mão para mim. Do tipo, de querer me bater mesmo, assim, porque era uma opinião que saía em defesa da vida indígena, né? E aqui esse ódio contra a pessoa indígena, ele é muito construído e reforçado todos os dias. Muito, muito, assim. O Brasil não conhece muito bem a região, mas o estado do Mato Grosso do Sul, ele é a segunda maior, ele possui a segunda maior população indígena do Brasil. Só tem menos indígenas do que em relação ao Amazonas.
é o Amazonas. O Amazonas é a região do Amazonas é onde mais tem. Mas aqui a gente tem, por exemplo, a minha cidade, para você que vai assistir, depois dar uma olhada, você que se interessa pela defesa dos povos indígenas, Dourados é a cidade que tem o maior contingente populacional indígena em contexto urbano no Brasil. Aqui a gente tem o que se chamam de reservas indígenas. Eu acho que é legal pontuar isso, né? Porque você também vem com muita experiência para poder falar disso, mas atualmente eu tenho discutido com muitos jovens sobre as reservas indígenas. Para quem não conhece, não são aldeias indígenas, são coisas diferentes. Reservas indígenas são projetos que foram construídos lá em 1917. Aqui, por exemplo, é datado de 1917. E essas aldeias são uma espécie de locais de cercamento. O governo, na época, juntou várias etnias e, de maneira forçada, os jogou num só lugar. E mapeou esse lugar. Então, etnias que tinham contextos muito diferentes, né? Uma etnia que vivia, enfim, a 10 mil hectares, em 10 mil hectares passou a viver em 2, 3 hectares, né? Então, isso causou uma convulsão social. E aí, construiu esse espaço, que é um espaço atualmente totalmente convulsionado, é um espaço muito violento e é um espaço também muito levado pela ideia fundamentalista religiosa, né? É sempre bom pontuar, e eu aprendi muito disso com você. Fundamentalista religiosa de que religião? Neopentecostal. A gente tem, por exemplo, cristãos, o último dado... né? Cristãos. Isso. O último dado é que em 2000 existiam pelo menos 1.000 igrejas na reserva indígena, 1.000 igrejas pentecostais. Hoje isso se tem a noção de que já vai mais de 3.000. E isso mudou completamente o contexto social também. Mudou o contexto social desses grupamentos indígenas? Mudou o contexto social do que exatamente? Dos agrupamentos indígenas, porque assim, por exemplo, eu estava até conversando hoje com o pessoal do Programa Federal de Proteção aos defensores dos direitos humanos. A gente estava falando exatamente desse contexto. Hoje, por exemplo, dentro das reservas indígenas, os indígenas se orientam por igrejas, por polos que eles chamam. Polo 1, Polo 2, Polo 3, vai até o 9 aqui, por exemplo. E são igrejas neopentecostais. Isso não é da tradição indígena, né? Isso, enfim, foi algo construído lá dentro. E nos últimos 4 anos, pelo menos 8 casas de reza foram queimadas. 8 elas foram queimadas. Casas de reza. Na língua indígena se fala Ungapustã. São templos sagrados. As casas de reza são templos sagrados de religiosidade indígena. De religiosidade indígena, certo. Então, isso. Elas foram queimadas por grupos criminosos, não é isso? Então, essa é a grande questão. Muitos indígenas são cooptados para o neopentecostalismo e dentro dessas doutrinas que não são, de fato, enfim, o que eu imagino e quero crer que seja a igreja evangélica, eles pregam a intolerância. A intolerância de, no caso, por exemplo, é necessário para que você quebre o ciclo do diabo. Já ouvi alguns relatos dessa ordem. Que você queime aquele espaço. Então, são os próprios indígenas que a cabeça deles são feitas para queimar os polos de religiosidade indígena. Então, é interessante isso, né? Porque a Igreja Católica, por exemplo, ela está fazendo agora, porque a Igreja Católica lá atrás, né? Agora, lá atrás, ela teve uma outra forma de atuação, bem parecida com um pouco, talvez, com o que você conta, mas não dessa forma, né? Tinha um esforço de catequização. Meu grupamento, digamos, étnico-religioso, era uma questão também muito por aí, né? De Inquisição, a gente não precisa repetir ou contar aqui para as pessoas como é que os judeus eram encarados. Mas a Igreja Católica, nos dias atuais, e o Papa Francisco, que você mencionou, eles estiveram à frente do esforço, né, de fazer a Vigília Amazônia Livre, da qual eu participei e fiz aqui no Rio uma vigília pela Amazônia Livre, né, da Praia do Leme, e vários grupos
étnicos, né, indígenas estiveram presentes e fizeram toda a parte da cerimônia em relação ao solo, né, de abençoar. Muito interessante a forma, né, do entendimento e da compreensão que eles têm de que o solo brasileiro é deles, né, muito bacana, e é dessa espiritualidade, digamos, deles no sentido dessa espiritualidade, né? Ou dessa, não é uma religião. Uma extensão dos seus corpos, né? A terra não é necessariamente o bem, é uma extensão. Então eles chegam, aí tem todo um processo para, sei lá, 3 horas que tem que ficar ali. Não é uma coisa que chega, faz aquela coisa cortadinha nos modelos, né, da modernidade. O tempo é diferente também. É diferente. O tempo é diferente. Mas aí tem a Laudatio Si, ou Laudatio Si, que é da Igreja Católica, que fala da assunção, né, da Igreja, de um compromisso da Igreja Católica. Né, a Igreja Católica assume que ela foi colonizadora durante um período, né, durante séculos da história, e a Laudatio Si fala desse processo de decolonização. Né? E depois o Papa Francisco mandou um representante aqui, e eu também fui convidada, tive a honra de ser aquela que representou o judaísmo nesse encontro também que foi feito, né, e de assumir essa carta. E eu assinei lá a carta também da importância desse processo de decolonização. Sim. E aí você, pelos seus relatos, a gente está vendo que, pelo menos nessa região do Brasil, o que está acontecendo é o oposto. Né? E aí você falava para a gente de como era você ser jovem. E aí tem um monte de gente entrando. Gente, boa noite, estou aqui conversando com Mariana Rocha, uma liderança jovem, e a gente está falando sobre várias coisas já. E a Mariana falava da dificuldade que foi ser jovem, né, com opiniões, uma jovem mulher com opiniões, né, nessa região do Brasil, e ela vai nos relatando os vários sofrimentos. Tem uma pergunta aqui do público, olha aqui que está falando. Existe um passivo enorme do Brasil com os indígenas. Foram roubados, saqueados e, em grande parte, exterminados pelos europeus. Alguém também colocou aqui que com os afrodescendentes acontece a mesma coisa, quilombolas e tal. Mas eu vou interromper um pouco essa conversa sobre a questão indígena e voltar para a questão da juventude, né, e da liderança de você como jovem, e perguntar a você, né, você tem 27 anos e já teve essa trajetória aí marcada por traumas, né, num processo importante, num momento importante, que é da juventude ou da adolescência, que a gente tem todo o processo de amadurecimento da parte frontal do córtex cerebral, falando aqui a pedagoga Patrícia Tomasquim, com vocês. Né? Existem 2 momentos em que há uma evolução, né? E essa parte é a parte mais plástica, ou seja, ela é mais maleável porque ela não é madura, então ela vai amadurecendo. Então, chama processo de mielinização. Acontece na primeira infância e depois, de novo, na adolescência. E esses traumas, né, e determinados processos, isso que você nos relatou, é um trauma que pode afetar mesmo essa região do córtex cerebral. Eu já vou logo declarando que eu estou falando isso, porque eu sei que não afetou Mariana Rocha em absolutamente nada, né? Mariana ultrapassou essas barreiras, mas poderia ter afetado. Então, eu quero fazer um paralelo com esse momento atual que a gente está vivendo, Mariana, de pandemia, de afastamento social, de medos, e também a pessoa sai e não sabe exatamente, e de falta de lideranças que conduzam, né, as pessoas para que elas não sintam, né, tanto medo. Como é que está a juventude? Né? Porque está causando traumas, tem muita gente com síndrome do pânico, adultos, mas os jovens ainda têm essa questão cerebral que está se desenvolvendo, né? Só fecha, quer dizer, só termina
essa maturação do cérebro aos 25 anos. Você já, 27, já passou, já podemos fazer afirmações mais enfáticas sobre você. Como é que a juventude, você que é uma liderança do Ousadia 23, né, que é a juventude ousada, como é que a juventude está encarando esse momento de pandemia e quais são os sintomas ou o que está acontecendo com a juventude nesse momento? Que ela está mostrando a partir desse momento difícil? Boa noite, A. Moreira da Silva. Boa noite, querido. Bem, a gente vê que o jovem realmente está em um estágio de tristeza, entristecimento, né? Não só o jovem, mas os outros segmentos, só que eu acho que o jovem tem uma particularidade, né? Porque o jovem, ele se prepara para um devir, né? Para um futuro, para algo que está chegando. E nesse momento, mais do que nunca, ele sente que isso vai ser atrasado, né? Exatamente pelo fato de ter irrompido uma pandemia global, né? Por exemplo, na questão de emprego e renda, na questão da educação, a gente está falando de um contingente educacional de bilhões de alunos em todo o mundo que estão sem aulas, então estão sem essa vivência também social, né? Porque a escola também talvez a mais importante, né? O mais importante ambiente de sociabilidade do sujeito, né? Eu tenho visto empatia, né? Exatamente. Eu tenho visto muita tristeza nos companheiros e nas companheiras jovens, muito mesmo, falta de perspectiva, enfim, isso tem me preocupado bastante nesses últimos 4 meses, por exemplo. Agora a gente está no Setembro Amarelo, então convém muito dizer, eu perdi uma pessoa próxima, pessoa da minha família, pelo suicídio, um jovem, e depois disso acontecido, outras 2 pessoas se suicidaram no meu globo, assim, pessoas que, enfim, amigos de amigos, pessoas que necessariamente, de alguma forma, isso refletiu, isso chegou até mim, né, porque, enfim, as pessoas precisavam conversar e tal. Então, eu tenho ficado muito preocupada mesmo. Eu também senti que eu me entristeci, teve um momento da pandemia em que eu me entristeci bastante, e aí acho que vem muito o segundo polo da nossa conversa, que é o bem viver. Para quem não sabe, o bem viver, na verdade, é uma filosofia que nasce na América Latina. É uma filosofia propriamente nascida no contexto latino-americano. O bem viver é uma filosofia que nasce dentro dos povos indígenas, né, que se projeta numa alternativa à sociedade de consumo que a gente se coloca hoje. Mas mais que isso, o bem viver, por exemplo, ele fala da importância que é você contemplar a natureza. E isso, a nossa sociedade acelerada, e os nossos jovens são frutos dessa sociedade acelerada, de muitas informações e pouca concentração, isso precisa ser muito reforçado, porque eu também tive uma aproximação ainda mais forte da natureza. E a religião também tem me colocado no prumo. Eu passei a me debruçar pelos estudos ainda mais densos da filosofia e da teologia da libertação nesses últimos meses, e também a conhecer a história de padres em todo o Brasil e também a conhecer a história das mulheres dentro da Igreja Católica. Eu pontuo uma pessoa, um sacerdote que mudou muito acho que o meu humor e a minha esperança. Ele me deu mais esperança nesses últimos 30 dias, que foi Dom Pedro Casaldáliga, que infelizmente nos deixou. Já se foi, nos deixou há pouco tempo. Nos deixou há pouco tempo, e foi muito interessante, porque eu comecei a ler Dom Pedro Casaldáliga 7 dias antes dele falecer. Eu me debrucei por um escrito dele, eu falei, nossa, que coisa legal, quem que é esse cara? Eu comecei a ler. Já tinha visto coisas que eu nem sabia que era ele que tinha proporcionado à comunidade católica. Então, foi muito interessante, porque através dele eu também cheguei em outros sacerdotes que tiveram uma vida de doação mesmo à igreja, mas sobre uma perspectiva da libertação mesmo, da casa comum, da ecologia integral. E é isso que a gente precisa. Eu tenho falado muito com jovens exatamente sobre isso. E, assim, não é sobre doutrinação religiosa, não, é sobre a gente se equilibrar e encontrar dentro de nós mesmos e dentro do sagrado uma forma de não se perder e não perder para esse momento, né? A gente tem que, de toda forma, resistir a esse momento. Porque muitos
é importante você estar falando isso, e aí eu vou aproveitar para falar da Contém Amor, que é uma plataforma digital. Tá? E aí nós temos vários, e a gente tem essa questão da espiritualidade, e isso é um trabalho, é uma oferta gratuita, você não paga nada para entrar nessa plataforma digital, e a gente tem vários articulistas, assim se dizia, ou colunistas, como as pessoas gostam. Tem o Bernardo Sorge, que é um sociólogo, professor, mas tem o Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Eduardo Machado, educador e escritor, apaixonado pelo ser humano, católico, que tenta cada dia mais tornar-se cristão. Faustino Teixeira, Frei Beto. Então, se vocês quiserem bater um papo com o Frei Beto, entra lá na plataforma e escreve para ele, eles respondem, gente, eles respondem. Leonardo Boff está lá na nossa plataforma, né? Teólogo, escritor, filósofo, professor universitário. Então, a gente tem várias outras pessoas, Luiz Eduardo Soares, Marcelo Barros, Marco Lucchesi, Maria Carla Bingemer, Rabino Newton Bonder, o Sheikh Jihad Ahmadesh. Então, assim, jovens que estão aí ouvindo Mariana Rocha nessa entrevista, entrem na plataforma, não fiquem em casa tristinhos, entrem lá, eu acho que vocês vão se divertir. É uma plataforma que tem muito conteúdo, mas tem muitas coisas legais também. Mariana Rocha, a gente tem uns tempos ainda, tem que ficar de olho aqui nesse tempo, porque senão o negócio senão ele fecha, né? Mariana, do que essa juventude gosta? Porque assim, tem um pessoal que quer ser unicórnio, né? Tem um pessoal que, eu vou ser unicórnio. Mas assim, do que essa juventude gosta? Não é o caso do seu caso, você é muito pé no chão, né? E pelas suas raízes, mas assim, do que a juventude gosta? Essa juventude do Brasil, porque você circula, você dialoga com a juventude do Brasil, essa juventude ousada, não é? O que a juventude gosta? Bem, eu acho que tirando o fato de pandemia, a nossa juventude brasileira atualmente, ela gosta muito de esperança. As pessoas podem até ir contrárias a mim aqui, por favor, se manifestem, mas a gente é, por excelência, um povo de muita esperança, assim. E quem mais me fortalece essa ideia são os jovens que têm na sua militância uma marcação racial, étnica, assim, porque nós estamos aí há tanto tempo vendo o descaso com o sem fim de juventudes, mas ninguém desistiu, pelo contrário, a gente vê o movimento indígena cada vez mais forte, os indígenas se organizando, os jovens indígenas criando núcleos de comunicação, os jovens quilombolas criando núcleos de comunicação, jovens quilombolas de dentro da antropologia, sabe? Quebrando alguns ciclos viciosos das instituições. Eu acho que a minha mensagem mesmo, mais do que nunca, é que o jovem é sim um símbolo de esperança. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou uma prova concreta disso, de que, apesar de tudo, do local onde eu nasci, do território onde eu nasci, de ser mulher nesse espaço, de tentar permear os espaços que são comumente relegados aos homens, eu tenho cravado o meu significado, ainda não todo, mas eu tenho iniciado esse processo de deixar uma marca no mundo. Eu comecei há um tempo, mas agora eu já tenho tranquilidade para falar de Êxodos, de tirar as sandálias e pisar nessa terra, pois essa terra é uma terra santa, 3:5. Eu consigo compreender que exatamente esse local onde a gente está, e quando a gente fala em santidade, não é uma santidade antropocena, não. Nós estamos falando da natureza. É sim de se esperançar que nós tenhamos um futuro, mas que ele necessariamente passa pelas nossas mãos. Isso aí e a gente sabe, dúvida. Mariana, que você, olha, ela é artista. Mariana canta. Né? E Mariana encanta. Ela achou que ela ia passar por aqui, né? Não. Então, se você tivesse que cantar uma canção para a gente, hein, Mariana? Você não está fazendo isso, né? Que expressasse essa esperança, que canção... Ela tem uma voz lindíssima, gente. Que canção você cantaria? Um pedacinho só. Sempre tive essa coisa assim, né? Ai, todo mundo vai lá na Tereza Cristina e canta. Canta aqui também.
Gente, tô passada com isso, tô passada, assim. Vamos lá. Cara, Como é que... que Belíssima voz, vamos música ficar eu calada. cantaria? Que música que você cantaria, né? Tem uma artista indígena, para você que tá aí, tá? Você que quer falar de decolonização, você jovem. Ela se chama Brisa Flow. Ela tem uma música e que eu acho que ela é reflexo desse momento. A música se chama Fique Viva. É uma música que fala exatamente sobre a gente decolonizar o nosso pensamento, né? E imagina que é numa perspectiva de uma mulher indígena, né, artista, mas tem um trecho que é bem legal, assim, que ela fala exatamente assim: tive que aprender a me amar, ficar de pé, pra depois aprender a voar, manter a fé, fique vivo mais um dia. Enfim, você pode ouvir nas plataformas digitais, mas ela fala: tive que aprender a me amar e ficar de pé, para depois aprender a voar e manter a fé. Sabe? É Tive que simplesmente. aprender. Como é que é? Como é que é? Tive que Tive que aprender. aprender Entender? a me Vai, amar. a minha, mas eu quero Tive a que aprender música. a me Aprender a me amar, amar, ficar de pé, ficar de pé, para depois aprender a voar, manter voar, a fé. mantendo o pé. Ah, lindo! Muito Viu? bom, muito bom. Então, a música ajuda muito, né? É, a música salva, gente. Então, assim, a gente pode tocar, a gente pode cantar, não é? Muitas coisas. Com certeza. Eu acho importante isso, né? Que em momentos de escassez, e a gente vive escassez de contato, né? Escassez de relacionamentos de proximidade, ao mesmo tempo, por outro lado, Sim. uma exacerbação disso também, uma coisa completamente fora da realidade. Olha aqui, tive que aprender a me amar, ficar de pé, para depois aprender a voar, manter a fé. Eu vou aprender Manter a essa fé. música, hein, gente? Depois ela volta aqui, ano Boa. que vem, a gente cantou tudo, um ano para aprender. É, Mariana, me diz uma coisa, então, é, a gente sabe que, para além da pandemia, da Covid e todas essas questões das disputas, né, hegemônicas, assim se diz, né, por poder no Brasil, a gente Uhum. também tem que enfrentar aí uma crise, né? Está enfrentando uma crise econômica seríssima, né? E já sabemos, todo mundo já nos disse, isso está nas manchetes dos jornais, no noticiário diário, que nós estamos aí no meio também de uma baita crise econômica e também crise de empregos, e o mundo está mudando, o que era já não é mais, não é aquilo que se Uhum. estudou, caducou antes de acontecer, né? Ou um Brasil que se sonhou também já não está aí, né? Como é que você, como uma liderança jovem, né? ou vocês estão pensando essa questão? Se vocês têm propostas, algum tipo de proposta para um futuro próximo e talvez um futuro mais remoto, diriam os economistas a médio e longo prazo, não é? Se vocês têm algum Uhum. tipo de perspectiva que vocês estejam pensando que é necessário dar visibilidade a ela nesse momento. Sim. Eu acho que realmente a gente atravessa uma crise econômica, né? Mas ela também servirá para que a gente comece a entender e pensar o que queremos daqui para frente em termos de economia, qual é o tipo de formas de produção de emprego e de geração de renda que a gente quer. Eu acho que, e isso tem ouvido bastante da juventude, a gente entra em um novo ciclo de construção do emprego. Eu acho que a gente passa agora a se voltar para a economia verde, para trabalhos que essencialmente estejam ligados à sustentabilidade. E eles são vários mesmo. A gente entra num tipo de economia agora que preza necessariamente as trocas e, e a comunidade, né? É uma coisa que eu tenho conversado muito com a juventude, né? E a minha juventude ela é necessariamente mais urbanizada, né? Que esse processo de urbanização ele é bastante recente, por mais que as pessoas achem que não, mas no Brasil ele é recente. A minha juventude ela é bastante urbanizada, só que nós somos essencialmente, enquanto Brasil, um país
agrário. Uhum. No entanto, a nossa economia, né, agrícola, ela é fundada em formas coloniais de produção, nas commodities, né, soja, milho, pá, pá, pá. Então, hoje a gente também, um dos motivos de a gente estar vivendo a crise do arroz, né, que você aí deve estar passando, todo mundo está passando, é exatamente essa. A gente deixou de produzir quase 28% do grão nesses últimos 4 anos, passou a aumentar nossas produções de soja, de cana-de-açúcar, e deu exatamente nisso. A gente continua com os belts, com as commodities. Aí a pessoa vai vir vai me falar, mas é o agronegócio que sustenta o Brasil. Vamos lá, a conta não está fechando, porque 17% do Pantanal morreu. Né? A gente tem que agora, a partir de agora, o jovem necessariamente vai colocar todos os fatores na balança. Não é, mas aqui isso aumenta ali, tudo bem perder ali. Não tem mais disso, em termos de ecologia. Não tem mais como perder. Não tem mais. Isso já não é mais negociável. Então, eu acho que a gente começa a irromper uma nova fase de produção de emprego e renda que necessariamente está atrelada a um consumo sustentável, a uma forma sustentável de produção. E essa questão, né, que você traz, essa forma sustentável de produção, ela forma uma cadeia de produção, digamos, né? E ela está acontecendo também, quer dizer, seriam formas sustentáveis de produção, teriam que ser forçosamente mais formas de cooperação do que formas de competição. A ver se eu estou caminhando aí junto contigo. Perfeitamente, perfeitamente. Né? E esse caminhar dessa forma de cooperação, como é que é? Ele tem uma cara nova? Porque, assim, eu que sou de uma determinada geração, né, que é jovem de uma determinada geração, a gente falava muito em cooperativas, a gente teve cooperativismo e tal, mas ele tinha outros moldes, porque trabalhava dentro do mundo do trabalho de uma determinada forma. Não era a forma atual. O que significa trabalhar em cooperação no mundo atual, na atualidade? Uhum. Eu acho que é envolver vários atores da comunidade local. A gente passou aí, e a gente ainda vive isso, é claro, um mundo onde o trabalho é necessariamente uma fonte de renda do sujeito e ponto. O sujeito é para si e vive por si. A gente agora rompe um pouco dessa barreira. A gente está falando de processos produtivos que necessariamente envolvem a mulher que faz, sei lá, a marisqueira, e também envolve o jovem que prepara esse marisco, mas também envolve o rapaz que leva esse marisco, mas não necessariamente individualizados. Esse mundo nos exige a cooperação daqui para frente. É exatamente o que você falou. É uma economia que daqui para frente ela é de cooperar e não de competir. A gente precisa atravessar esse espaço, né? É difícil, vai ser rápido, não vai, muito pelo contrário, mas é que já tem gente muito engajada em fazer isso, sabe? Estados como Espírito Santo, a gente tem um sem fim de startups que são da green economy, né? Enfim, da economia verde, que pensam até mesmo do bagaço na biomassa que eles produzem. Então, a biomassa também já tem um local para onde ela vai ser levada, porque ela não vira necessariamente lixo orgânico, não. Ela se torna também fonte de energia. Então, a gente passa agora a pensar em cadeias produtivas que são mais extensas, não necessariamente mais custosas, mas sim mais cooperativistas. Necessariamente. Entendi. E aí isso já tem, você citou o Espírito Santo, né? Mas em relação a jovens, porque assim, os jovens no Brasil, eles começam a vida produtiva, digamos, né? Do mundo do trabalho, vamos chamar do mundo do trabalho, muito jovens ainda. Né? Muitos antes da idade adulta, e existe uma cobrança também das famílias, quando o jovem entra na idade adulta, de que ele precisa produzir ou trazer dividendos para casa. Quando o mundo do trabalho era todo organizadinho, então se procurava um emprego, se tinha políticas públicas para o primeiro emprego. Né? No mundo atual, é muito difícil pensar assim, vamos fazer políticas públicas para o primeiro emprego. Né? Primeiro emprego onde? Como? Com quem? Mas você traz essa possibilidade. Então,
o que a escola, por exemplo, né, deveria ensinar ao jovem, né, o ensino médio, vamos falar do ensino médio, que é o ensino do adolescente, depois a universidade. Deveria ensinar o que skills, né, um jovem precisa ter para esse mundo, que é um mundo mais cooperativado. Tá. Vocês estão pensando nisso? Assim? Acho que sim, acho que a gente está pensando em como romper o ensino formal para exatamente criar cabeças jovens que pensem em como sair da caixinha, mas mesmo assim produzir e gerar renda, né? Eu acho que a escola tem uma importância fundamental, mas não só a escola, a sociedade civil organizada tem obrigação. A gente está vivendo um vácuo, né, em termos de assistência social no país. Então, e o que tem a ver, né? Assistência social tem tudo a ver com o trabalho, né? Porque se o jovem ele não tem a cobertura de assistência social plena, ele vai ter um déficit, esse déficit vai gerar um problema de educacional, e o problema educacional vai colocar eles nos piores postos de trabalho. É uma cadeia, de fato. Mas eu acho que a gente está pensando, e a gente precisa pensar em como mostrar para o jovem que o jovem agora ele tem um espaço cívico que ele precisa ocupar. Né? O fato de não ter essa proteção social faz com que investimentos de outros locais comecem a entrar no Brasil, exatamente para assegurar o direito humano, a vida, o direito da juventude, o direito das meninas. Isso já está acontecendo. A própria questão ambiental. Né? Se eu fosse dar um conselho para o jovem, ai de mim ser alguém que dá conselho, né? Mas se eu pudesse dar um conselho para o jovem... Olha, gente, ela está dando conselho. Acredite se quiser. Mas se eu pudesse fazer isso, eu falaria para o jovem ir fundo nos processos econômicos e na geração de renda que tem a ver com a manutenção da natureza. Mas isso é coisa de Harebu, você acha que é impossível? Não é. É isso que a gente tem que quebrar. A gente tem que preparar um jovem, a gente tem que colocar isso na frente dele para mostrar que não. Que muitas organizações internacionais que têm interesses macro. Isso aqui é um sistema global, é sistema mundo. O Pantanal queimar, pode ter certeza, vai influenciar muito em outros continentes. Vai influenciar. Então, tem muitos investimentos que vêm de outros locais, até mesmo investimentos comunitários, sabe? Existem prefeituras e espaços locais onde isso tem sido realmente reverberado. Eu cito o caso de Maricá, no seu estado. É com certeza uma das prefeituras mais progressistas que eu já vi em termos de olhar para a juventude, mas falar assim, olha, não necessariamente você tem que trilhar uma vida para ser metalúrgico de fábrica. Não. Você quer aprender a plantar nabo? Então, vamos ver como é que é essa economia do nabo. E assim, a gente tem que perder a ideia de que isso foi colocado, o sistema capitalista coloca isso muito na cabeça, de quem trabalha na terra é necessariamente menor. É muito antropoceno o sistema capitalista, né? Que, não, você é um rural, ou você é um caipira, né? Tem ainda a pejorativação dos termos. Não, o jovem precisa muito disso. E talvez seja exatamente esse o fator, eu acho que eu já comentei isso com você alguma vez na minha vida. O que mudou a minha história enquanto liderança foi exatamente ter vivido uma infância plena ao lado da terra. Aprendido a plantar, aprendido a colher, aprendido a cuidar de animais, que isso foi a minha vida inteira, com rato pequena aqui, né? Porque aqui é um estado bastante rural ainda. Isso modificou muito, porque eu vejo que a minha geração tem um problema de comunicação, tem um problema de interação, tem vários problemas que eu sei que, para mim, foram barreiras rompidas exatamente porque eu estive perto da Terra, eu sei quem é a Terra e sei da importância dela. Não é papo de Harebu, é sobre a gente ser menos antropoceno e ser mais biocêntrico. Porque a nossa vida é finita, ela não é infinita, ela finda em um momento, assim como uma flor, assim como uma árvore, assim, enfim. Eu li uma pesquisa que fala justamente desse momento que a humanidade passa, em que todo o conceito de cidade está mudando, né? Porque antes se pensava numa concentração maior e arranha-céus e prédios e tal, e agora está se pensando de uma outra forma. Descentralizar. Né? De descentralizar. Ou seja, não é, a centralização não é boa. Estou descobrindo que a centralização
não é boa para a humanidade, né? Então a gente precisaria, e aí todas as cadeias, e de se ter não pedaços de cadeia, mas uma cadeia completa de, enfim, que passa por tudo. E isso afeta diretamente também na questão da família, né? A gente sabe que a família vai mudando, o tamanho da família e toda a questão da família vai mudando de acordo com essa mudança e também, vamos usar o termo aqui, né, da mudança da exigência do capital, né? Essa que é a palavra, Exatamente. da exigência do capital. Né? Não Então, tenhamos medo de falar. Não temos medo de falar, exatamente, não temos medo de falar essa palavra. Então, o capital exige, né, de alguma forma da gente, algumas questões. Né? Primeiro, aquilo que a gente falou, né, que é de trabalhar de forma cooperativa, porque a gente não pode, né, em nome do capital, destruir a humanidade. Né? Já estamos destruindo Por favor, galera. A biosfera, não é? Tudo isso. Então, é preciso pensar nisso. A gente vive esse momento que os chineses chamam de maldição, que momentos interessantes, né? De muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma maldição para eles, né? Para eles. Mas, ao mesmo tempo, são oportunidades, obviamente, oportunidades no sentido do futuro. Não necessariamente você que está vivendo no meio disso vai ser bom para você. Mas, assim, né? Mas se a gente pensa assim, tem uma plataforma? Qual é a plataforma para os jovens atravessarem esse momento de tempos interessantes e de tanta mudança na configuração das cidades, na questão do trabalho, na mobilidade, no entendimento do planeta, no entendimento do seu lugar no mundo e na forma de organização e também no entendimento como se atua, que é onde a humanidade está sendo praticamente forçada a sair de uma aceleração e de uma competitividade infinda, né, para uma parada, né, até pelo vírus. Né? Há compreensões aí, né, de que esse vírus veio também em função da forma como o ser humano estava vivendo, daquilo que o ser humano andava comendo. Né? O vírus e eu acho que a historicidade das pandemias, e é por isso que eu estava focando e falando para ti, do jovem necessariamente se colocar no mercado de trabalho ou na produção, enfim, de renda, visando a natureza, mas de uma maneira ética. Porque o que está acontecendo é só mais uma das formas da natureza mostrar que a gente está totalmente vivendo antieticamente em relação a ela. Porque, assim, as outras pandemias, tal como a da Covid, elas irrompem exatamente de um processo de falta de ética em relação ao meio ambiente. Por exemplo, enfim, a vaca louca. O que foi a vaca louca na Inglaterra? A vaca louca foi a indústria da carne criando rações a partir de ossos de animais com problemas, animais mortos, animais com problemas de locomoção e animais semi-mortos. Então eles pegaram esses animais de dentro do local de produção, pegaram os ossos desses animais e produziram ração. Veja só, dos animais que eram os mais debilitados ali dentro. E a partir disso começaram a alimentar outros animais. E foi um dos vírus que mais surpreendeu a comunidade científica no mundo. Porque ele incidia sobre a função neural do animal. Né? Outro vírus que enfim, mostra também, assim como da Covid, mostra a nossa falta de ética com os animais. Né? A gente tem que pensar, e esses dias eu refleti com um primo meu, falei assim, você não pode chegar no mercado e ter 15 bolachas para você escolher. Não faz sentido. Entendeu? Quanto de lixo aquilo produziu? Não, você tem que ter 3 opções a 4 opções. Ah, mas você está falando que você quer sustentar o monopólio? Não, pelo amor de Deus, não sejamos desonestos. É sobre diminuir a produção e mostrar para as pessoas que é possível sim viver com poucas opções, porque assim, como diria Ailton Krenak, o mundo está chapado de consumo. As pessoas só pensam em consumir. E isso vai diretamente em encontro com a vida. Mariana, vai acabar. 25, sua palavra final.
Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse espaço. Você que é jovem, vai atrás do mundo através do bem viver. Muito obrigada. Também contemple-se na plataforma Maivos e vambora. Esperança sempre. Contém amor, gente. Muito obrigada e até a semana que vem, quinta-feira.